sobre a taxa é realmente importante? Para quais títulos do Tesouro a taxa é mais importante? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado ou os que pagam cupons semestrais? É sobre isso que vamos falar, por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje, começando a falar do Tesouro Selic e da remuneração desse título. Como você já sabe, ele é composto então pela taxa Selic e muitas pessoas esquecem que ele tem um componente pré-fixado ou uma taxa pré-fixada. Quase sempre essa taxa não faz muita diferença na remuneração. Atualmente, quando eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 5,25 e o mercado já está prevendo um aumento de 1,25 na reunião de setembro de 2021, que vai ser na próxima semana. Então vamos lá. Como funciona a remuneração? Toda vez que a taxa Selic subir, esse título passa a render mais. A taxa Selic caiu, passa a render menos. Só que tem um detalhe aí importante. Observa aqui comigo, nós temos dois títulos hoje à venda. Selic 2024, que tem uma taxinha de 0,1599, e o Selic 2027, que a taxa é 0,2850. Dificilmente alguém vai comprar esse título somente por essa taxa pré-fixada. Então, para o Tesouro Selic, a taxa tende a não fazer grande diferença, porque ela é um valor muito pequeno em relação, então, à taxa Selic. Só que tem um detalhe aí que ela pode fazer diferença. O que acontece? A taxa vai ser importante, ou seja, essa taxinha de 0,1599 atualmente, ou 0,2850, se a Selic estiver muito baixa. Porque quando a Selic estiver muito baixa e ficar um período de tempo lá, essa taxa, se ela dispara, ela faz diferença. E foi o que aconteceu há mais ou menos 6, 7 meses atrás, com a Selic ficando ali em torno de 2%, e aí essa taxinha disparou, porque o mercado entendeu que a Selic estava fora do patamar e queria algo mais. E aí essa Selic disparando causou muito prejuízo para quem estava investindo nesse título, porque a taxa estava fixa, a Selic estava em 2% e a taxa aumentou. Ou seja, quando você compra com uma taxa que estava inicialmente em 0,03, 0,04 e ela chegou a 0,30, o seu título desvalorizou, porque a Selic estava lá estável. Então veja, primeira informação, para o Tesouro Selic, a taxa não faz grande diferença. Anotou aí? Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like e aproveita, assiste esse nosso vídeo aqui, que falamos de taxas, de preço, e você vai gostar muito. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Vamos lá, falando agora do Tesouro IPCA. Vamos falar então a remuneração desse título, como ela é determinada. É uma taxa pré-fixada e uma taxa vinculada então à inflação. Ou seja, ele é um título pré e um título que tem inflação, indexado à inflação. E as taxas variam de acordo então com os vencimentos e de acordo também aí as expectativas do mercado. Ou seja, se o mercado estiver um mercado mais agitado, as taxas disparam. Se estiver mais calmo, as taxas tendem a retroceder. E hoje nós temos esses três títulos do IPCA, 26, 35 e 45. E as taxas 4,51, 4,70 e 4,70. É exatamente isso. O 2045 tem a mesma taxa do 2035, que é uma incoerência, mas é assim que o Tesouro faz. Como é que ficaria então a taxa? Esse componentezinho aqui, ó, que nós estamos falando diariamente aqui no nosso canal. Não é a inflação, mas é a taxa do título. O que acontece? A taxa é importante para o Tesouro IPCA? Sim, esse é o primeiro ponto. A taxa é importante porque uma parte da sua rentabilidade é baseada na taxa. Mas ela é fundamental? Não. Ela só é fundamental para quem faz então a marcação a mercado. Porque se você não quer levar esse título até o vencimento, comprar com uma taxa boa, ou seja, uma taxa alta, é fundamental. Porque você vai querer vender esse título antes do vencimento. E você vai querer que a taxa esteja mais baixa. Porque veja, se a taxa subiu depois da sua compra, você vai estar tendo marcação a mercado com prejuízo. Se a taxa caiu, muito provavelmente você vai ter aí um lucro na marcação a mercado. Então, entendeu? Ela é importante para a marcação a mercado. Anota aí, isso é muito importante para você. E já que estamos falando do Tesouro IPCA, se você quer entender aqui como os grandes investidores estão atuando, os grandes bancos,
fundos de pensão, fundos multimercado, o que eles estão comprando do Tesouro Nacional, assista essa nossa playlist aqui em cima que você vai gostar de saber. Leilão do Tesouro. Vamos lá, falamos do Tesouro Selic, Tesouro IPCA e agora vamos falar do Tesouro Prefixado. Como você já sabe, a remuneração do Tesouro Prefixado é baseada na taxa, exclusivamente nessa taxa. E as taxas são acordadas no momento da compra. Então, por exemplo, o 2024 chegou até a passar de 10%. Na data de hoje está em 9,98%. E o prefixado 2026, que chegou a 11%, agora está em 10,31%. Veja que ele não tem mais nada da remuneração além da taxa. Então aí para esse título ficou fácil. As taxas então são importantes? Sim. Para esse tipo de título, é somente a taxa, ou seja, a taxa é de máxima importância. Comprar, então, com uma taxa boa no prefixado é fundamental. Só que tem um detalhe que você precisa saber. Como o prefixado, você compra a taxa e ela não varia mais, ou seja, ela não tem nenhum componente pós-fixado, comprar com uma taxa alta e levar o título até o vencimento é importante. Ou então, segurar ele e aguardar a marcação a mercado. Porque, veja, não vai ter aí uma compensação grande porque não tem uma taxa pós-fixada. Anotou aí? Taxa é de máxima importância no Tesouro Prefixado. Se você não está entendendo esse vídeo e ficou com alguma dúvida, ainda não terminamos, acalme-se. Mas você já pode deixar aí nos comentários qual a sua dúvida. E a sua dúvida pode gerar um vídeo específico aqui dessa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Assista que as perguntas são bem interessantes. Vamos falar agora do IPCA com juros semestrais. Como é a remuneração? A remuneração dele é uma taxa pré-fixada e mais a inflação. Então veja, a remuneração dele básica é essa, só que ele tem uma diferença em relação ao IPCA principal. Paga juros ou cupom semestral e aí você tem uma taxa, uma remuneração diferenciada. Então veja, essa que você vê aqui na tela, então por exemplo 2030, IPCA mais 463. O 2040, IPCA mais 473. E o 2055, veja, em que pese ter 15 anos de diferença, só está dando aqui, ó, 5 pontos base de diferença em relação ao 2040. É muito pouco. Mas vamos lá, como é que é o pagamento dos juros semestrais? Esse é um detalhe importante. Ele não segue essa taxa aqui pré-fixada. Ou seja, esse componente aqui não é utilizado para o pagamento dos juros semestrais. E o que é utilizado? É utilizado um percentual aproximado que dá 2,95% do VNA. O VNA é o valor nominal atualizado. Então veja, esse percentual aqui é fixo, 2,95%, que é o pagamento dos juros semestrais para o Tesouro IPCA. E aí chegamos à seguinte conclusão: a taxa é importante? Bom, a taxa é importante. Não é tão fundamental quanto no prefixado, mas ela é mais importante, novamente, para quem faz marcação a mercado, porque você vai querer comprar com uma taxa boa para que você possa, se for o caso, revendê-lo com uma taxa boa. Mas para quem vai levar até o vencimento, ela não é o fundamental, ela é importante. E aí nós falamos então dos cupons. Você vai receber um cupom que está pagando 2,95% a cada semestre, caso você tenha só um título. Se você tiver outros títulos e puder conjugá-los, você vai receber mais de um cupom. E aí, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que, ao receber o cupom, você pode fazer uma nova aquisição de títulos do Tesouro. E você pode comprar com uma taxa talvez até mais alta do que a taxa que você pegou. Então, esse título é importante a taxa, mas não é tão fundamental, porque você pode readquirir novos títulos. Só que tem um detalhe, a taxa pode estar mais baixa também. E aí, nesse caso, não seria uma grande vantagem para você. Depende muito do momento econômico. Anotou aí, então? Tesouro IPCA com juros semestrais. Vamos continuar aqui, mas antes, eu quero indicar essa nossa playlist aqui no nosso canal. Mapa do Tesouro. Você vai entender tudo, absolutamente tudo do Tesouro Direto. Quais são os títulos, qual é a rentabilidade, o que é renda fixa, enfim, vamos do básico ao avançado. Assiste aí. Vamos falar agora do pré-fixado com juros semestrais. Veja que esse título ele tem uma remuneração que é a taxa pré-fixada. Veja, no dia que eu gravo esse vídeo, o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2031, que é o único título, está ofertando uma rentabilidade aqui, ó, 10,87%. Aí você me pergunta, bom, e aonde que vem então os juros ou os cupons semestrais? Já é um valor fixo também. Esse valor é de 4,81% de R$ 1.000.
Por que R$ 1.000? Porque R$ 1.000 é o valor que esse título aqui vai valer na data do vencimento. Aí você vai dizer, bom, mas ele está muito próximo o preço dele. Claro, como ele vai te pagar juros semestrais, esses juros semestrais contam. Então, o que acontece? Você comprando um título que hoje está no preço de R$ 973,50, você vai receber cupons de R$ 48,80. Da onde é isso? 4,88 de 1.000%, ou de R$ 1.000, perdão, que vai dar 48,80. Então tá aí, você vai receber o seu cupom nesse valor. E a taxa é fundamental ou não para esse caso? Vamos lá. Nesse caso, a taxa também é de máxima importância, porque não há um outro componente aqui. Você vai ter os juros? Sim, vai ter os cupons que vão ser pagos todo dia 1º de janeiro e de julho. Você vai recebê-los. Mas nesse caso, como ele é um pré-fixado, eu entendo que a taxa também é muito importante. Em que pese você também receber o cupom e poder reinvestir esse valor. Só que veja, como ele é um título pré-fixado, é bom sempre você se atentar para a taxa. E agora, no fim, eu te faço duas perguntas. A primeira delas, você prefere comprar um título com uma taxa alta ou com preço baixo? Qual é o seu maior interesse? Explica aí para mim, coloca aí nos comentários. E a segunda pergunta, quando você vai comprar um título, além da taxa e além do preço, qual outro fator ou quais outros fatores você observa? Sejam eles quais forem. Coloca aí nos comentários que eu quero entender e aprender um pouco mais também aí com vocês. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui os vídeos diários do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.